Galera, teve uma reunião do presidente do Vasco, mais o presidente lá da Mulambada, com o presidente da República, para possivelmente tratar de um retorno ao futebol. E teve também o Levenciano, que reapareceu numa entrevista para o canal Top 5 Vascaíno. E nós separamos dois assuntos dessa entrevista. Tudo isso você curte agora, logo depois da vinheta. Solta essa vinheta aí, Willi. Fala galera, sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e antes de partir para as notícias, rapidinho eu queria pedir para vocês, se vocês puderem se inscrever no canal e ativarem o sininho de notificação. Quando você ativa o sininho de notificação, assim que a gente lança um vídeo novo, você já é notificado, já fica sabendo, a gente fica correndo atrás das informações, lança o vídeo e você já é notificado assim que a gente lança. Valeu galera! Galera, dois assuntos rápidos para a gente tratar aqui. Duas informações. Uma do Levenciano, que reapareceu e deu uma entrevista, e outra é do Campelo, que se reuniu com o presidente da República para possivelmente tratar de uma volta do futebol. Vamos começar pelo assunto do Campelo, do presidente do Vasco. Ele foi se reunir lá em Brasília, num almoço, com algumas pessoas da política do país, com o presidente da República. E segundo a reportagem do UOL, essa reunião foi para tratar de uma possível volta do futebol. Cara, a gente fica pensando o seguinte, essa é a minha visão. Como que o Campelo quer que o Vasco volte, quer que o futebol volte? Como que ele quer que o time do Vasco volte a treinar se ele nem pagou os salários dos jogadores? Aí o que pode acontecer? Os clubes que estão pagando salário, os jogadores podem ficar com raiva de terem que colocar suas famílias em risco por causa do vírus, do contato físico, mas eles são meio que obrigados a voltarem a trabalhar, porque os clubes pagam salário. E o Vasco? O Vasco tem dinheiro para pagar salário? O jogador do Vasco fica revoltado, vamos dar um exemplo de algum jogador do Vasco que fique revoltado com a situação, coloque o Vasco na justiça. Dia 20 agora de maio, esse dia 20, já vai vencer outro salário do Vasco, porque os salários do Vasco vencem todo dia 20. O Vasco tem condição de exigir que o grupo volte a treinar? O Vasco tem estrutura para botar os jogadores para treinarem? Já entregou o CT, aí vai treinar em São Januário. E treinar para quê? Se não tem previsão nenhuma de jogo de futebol no Brasil. Não tem previsão nenhuma de nenhum campeonato no Brasil voltar. O que dá dinheiro ao clube é o campeonato voltar. Treinar só faz o clube gastar dinheiro. Um clube que não tem dinheiro vai gastar o quê? Um clube que não paga o salário dos jogadores vai fazer os jogadores treinarem como? É uma situação complicada. Não cabe agora ficar preocupado com volta de treino. Os jogadores não querem voltar a treinar. Nem os jogadores dos clubes que estão pagando em dia querem voltar a treinar. E aí o presidente do Vasco sai daqui para ir lá para Brasília, se reunir com o presidente da República para tentar uma volta do futebol, para tentar uma volta aos treinos. A França acabou de liberar algumas crianças, alguns colégios a voltarem às aulas. Já fechou de novo, porque várias crianças foram infectadas. E aí já fechou os colégios de novo. E aí o Vasco, aqui no Brasil, com mais de 16 mil mortos, tem condição de voltar a treinar, sem pagar salário de ninguém e sem dar segurança nenhuma aos atletas. É complicado, muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer para frente. E tomara que esse ano acabe logo por tudo que está acontecendo, né? E também para que o Vasco tenha logo eleições e tenha um presidente de verdade lá. E o outro assunto, o Levenciano reapareceu depois de ter dado aquela sumida por conta da vergonha que ele passou. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é a minha visão. Ele errou em ter tentado fazer o anúncio antes da hora certa, um anúncio de um possível jogador para o Vasco. Ele errou também em não ter feito um vídeo pedindo desculpas à torcida, mas a gente também não pode ficar, é a minha visão, metendo o pau no cara que está com um projeto bom para o Vasco. Seja o Júlio Brandt, seja o Levenciano, seja o Fred Lopes, seja o Luiz Manuel Fernandes, seja qualquer um. Qualquer um desses ou qualquer outro que tenha um projeto bom para o Vasco e que queira implementar no Vasco um projeto grandioso, é claro que a gente não tem que ficar aceitando tudo que o cara fala, acreditando tudo que o cara fala, mas também ficar metendo o pau por causa de um erro. Tomara que ele não erre de novo, é bom para ele baixar a bola dele, que ele também estava se achando muito,
É bom ele ter passado essa vergonhazinha aí para dar uma baixada na bola dele, mas eu acho que o projeto dele é bom e eu acho que todo projeto bom deve ser abraçado pela torcida. E aí 2 coisas que ele falou na entrevista dele para o Top 5 Vascaíno. E aí ele falou sobre o Francisco Pérez, que o Francisco Pérez vai estar no projeto se ele for eleito presidente do Vasco. E isso para mim foi o mais importante. Talvez o Francisco Pérez seja mais importante até do que um grande jogador. O Francisco Pérez foi o cara que levantou o Barcelona, quando o Barcelona estava lá nos meados de 2002, antes do Ronaldinho Gaúcho chegar, o Barcelona estava numa draga danada. O Francisco Pérez levantou o Barcelona, fez o Barcelona voltar a crescer, voltar a ser um clube grande. E se esse cara vier para o Vasco, se esse cara estiver num projeto que venha para o Vasco, talvez seja a maior contratação da história do Vasco, seja um dirigente, um CEO experiente como ele e com muito conhecimento no mundo do futebol como o Francisco Pérez. Eu acho que é uma notícia muito boa, é uma pretensão grande do projeto e que, se for mesmo verdade, vai ser muito bom para o Vasco, na minha opinião. Deixa a sua opinião aí, galera, o que vocês acham disso? E sobre o jogador que o Levenciano tinha falado que poderia anunciar, não anunciou, o que ele falou foi o seguinte: o jogador estava mesmo fechado, só não tinha assinado. E aí ele se precipitou e foi fazer meio que um anúncio, ele não anunciou mesmo, mas meio que deu a entender e falou que no dia seguinte faria o anúncio, e aí o jogador não assinou o contrato. Tomara que não aconteça de novo. Essa situação foi chata para a torcida, foi meio que vergonhosa para a torcida e muito vergonhosa para ele, mas acho que não vai mais acontecer isso, porque pelo menos essa experiência ele já ganhou. E vamos torcer mesmo que o Vasco tenha bons projetos e que o Vasco mude a cabeça, mude a mentalidade, e essa diretoria que tem essa mentalidade atual saia do Vasco. E aí, pegando um gancho, o Paulinho deu outra declaração de que quer voltar a jogar no Vasco. Eu acho isso importante num momento em que tem um candidato com um projeto grandioso, que tem outros candidatos com bons projetos também. A gente sabe que o projeto da Sempre Vasco do Júlio Brandt era muito bom. Ele não ganhou na eleição dos beneméritos lá do conselho, mas o projeto dele era muito bom. E é importante esse tipo de declaração de um jogador muito promissor, muito bom, que saiu do Vasco, mas que quer voltar a jogar no Vasco, e que talvez seja até melhor uma contratação de um jogador como esse, que já conhece o Vasco, e um jogador que a gente sabe que é muito bom de bola e tem tudo para crescer, do que talvez um jogador que tenha um nome, mas já esteja chegando na fase de veterano. Essa é a minha visão. E vamos ver, as eleições são em novembro, vamos ver qual projeto vai vencer. A gente espera que um projeto forte vença, né? A gente espera muito que as eleições diretas aconteçam e que um projeto forte vença e que o grande vencedor de tudo isso seja o Vasco. É isso, galera, essas foram as informações. Não se esquece de deixar seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube sugere o nosso vídeo para mais vascaínos. Se você puder compartilhar também nos grupos de WhatsApp o nosso vídeo. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.